Salve meus leões, minhas leoas. Então, a placa do Dell de ontem, tão lembrado, morreu, já era, ferrou. Como esperado, o pior aconteceu. Quando a gente liga na fonte aqui, jogando com a tensão bem menor de 5 volts, olha lá quem frita, ó, PCH, que é esse componentezinho menor, que ele é integrado com o processador, ou seja, uma placa-mãe, um reparo de carcaça, saiu aí um olho mais caro que o peixe. Ó. Fritou direto, esse aqui é o circuito, provavelmente essa placa, como ela não tem esquema, mas isso aqui é a linha de 3 e 5 e como eu mostrei para você, já estava futricado aqui. Provavelmente o cara que montou a carcaça tentou dar um calor aqui, ó. Você pode ver que tem marca aqui de estação, mas queimou o PCH. Aqui já era, né? Não vale a pena. E por que que não vale a pena? Olha só, o processador em si com o PCH, ele custa R$511, mas quando eu junto os impostos, sai por mais de R$1.000. Vou contar o pior para vocês, vocês não acreditam, eu tô em choque até agora. Mas antes da gente começar nesse assunto, quero pedir sua ajuda mais uma vez, porque é muito importante, né? O YouTube funciona bem assim, enquanto a gente mostra para ele a relevância desse conteúdo. Então, clica aqui embaixo, se inscreve no nosso canal, curte esse vídeo, compartilha. Tem vídeo todo dia novo aqui no canal. E a gente vai trazendo aqui, observando os comentários de vocês, vai vendo quais são as dúvidas mais pertinentes. E eu vou compartilhando a minha experiência aqui com vocês. E falando tudo mesmo que é relacionado à parte de notebook. Então eu espero que vocês gostem, né? Tô fazendo isso com muito carinho aí, de coração. Vamos lá. Vou abordar aí o tema do valor do reparo dessa carcaça de ontem, que foi o valor que o técnico, né, cobrou praticamente. Eu vou arriscar dizer que ele cobrou um simbólico. Por que que ele cobrou simbólico? Porque ele viu que ele fez merda. Ele foi lá, desmontou a máquina da cliente para arrumar a carcaça. Simplesmente você queima a carcaça ou a placa-mãe do notebook da cliente, cobra dela e fala assim, não, o negócio é o seguinte, é um negocinho aí que eu não sei o que que aconteceu, que um conector, e a conversa se deu nessas dimensões e a cliente não soube explicar, o técnico muito menos. E eu perguntei para ela, mas como você recebeu assim, para vocês entenderem o desfecho da história? Ele me falou lá, ele falou que não mexia com isso, que não arrumava, eu peguei, beleza, fiquei lá com a máquina tem uns 15 dias e trouxe aqui para você olhar. E eu fiquei pensando aqui comigo, né? Rapaz, aqui na assistência, nossa senhora, negócio desse acontece, na maioria das vezes a galera fica tiririca. Porque dois pontos, né? Enquanto você tem uma assistência e cada vez mais você tem um nível de qualificação, você é mais cobrado pela qualidade do seu serviço. Então você não pode fazer o serviço de qualquer jeito. E a gente sente muito essa pressão, porque a galera dá essa pressão na gente. E nada mais justo também do que a gente se cobra para entregar esse resultado. Por isso, né, que a gente tem um preço que a gente consegue entender o risco disso e a qualidade da nossa mão de obra. Então ele cobrou um valor de R$80 para fazer o reparo de uma carcaça, porém queimou a placa-mãe da cliente. Agora eu faço uma pergunta para você, meu leão e minha leoa, me responde. Você acha que se ela voltar lá, ele tem condição de pagar uma placa-mãe nova para ela? Uma placa-mãe custa R$1.800. Claro que não, zero condição. Mas por quê? Porque ele cobra muito barato no serviço dele, o cara não dá valor na mão de obra. Ah, mas aí eu vou pôr na justiça, eu vou processar, não sei o que, barará, bererê. Beleza, ganha, mas na eternidade, às vezes o cara não tem grana pra pagar, às vezes a assistência dele tá lá pelejando, tá de vento em popa, o cara já é uma prova disso, esse perfil de serviço que o técnico faz. Uma série de fatores, cada um mais horrível que o outro. Aí eu te pergunto pra você, no lugar do cliente, o que você faria? E no lugar, se coloca agora na posição do técnico. Eu já comentei aqui que eu acho que o mínimo, né, é ter caráter, o mínimo de hombridade, de honestidade. Fala pro cliente, ó, eu desmontei a máquina para fazer o reparo da carcaça, mas ocorreu da máquina desligar aqui. Cara, quando acontece com a gente praticamente antes, né, a gente perdia o sono. Ficava em choque, assim, preocupado com realmente entregar um serviço de qualidade, mas tem cara que não liga, o cara vai lá, devolve e ainda cobra. Eu me coloco no lugar do cliente, eu me coloco no lugar do técnico. Como técnico, o cara, ele foi mau caráter em fazer isso. E a cliente foi passada para trás, ela foi muito, digamos assim,
complacente, né? Ela compactuou com aquela situação. Pô, o mínimo, devolve, não consegui fazer o reparo da carcaça, mas devolve o notebook funcionando, não te entreguei queimado. Agora, vamos abrir um parênteses bem grande nisso aí. É o seguinte, o que eu tenho que analisar aí? A máquina veio para mim fazer um reparo porque a placa já estava desligando. Já estava acontecendo uma outra situação que já era proveniente de um erro na parte eletrônica. Aí tudo bem se a placa parar de morrer, porque você tem que mexer, você tem que analisar. Mas isso também tem que ser tratado com o cliente, tem que ser conversado, tem que ser explicado para ele. E aí, será que eu expliquei para o cliente? Será que eu passei essa informação para ele? Ou simplesmente fui lá e mexi e apagou? Aconteceu aqui, por que eu estou dando esse exemplo para vocês? O que acontecia com uma certa frequência? A pessoa deixa o notebook dela, tá ligando o LEDzinho, né? Mas não dá vídeo. Então na cabeça da pessoa o notebook tá ligando. Aí ela chega lá, deixa para você fazer uma análise. Só que às vezes no mexer na placa, você desmonta o simples fato de você desmontar com o máximo de cuidado. Às vezes a máquina já estava num processo de degradação, a máquina simplesmente para de dar aquele LEDzinho. Aí, beleza, você não consegue arrumar a placa, é um processador queimado, você vai fazer devolução para o cliente. O negócio mais louco, o cliente que deu problema todos, o cara já chegou, bota minha máquina no carregador, já deixa, bota minha máquina aí no carregador. Enquanto viu que o LED não ligou, o cara já ficou louco. Porque você fudeu com a minha máquina, que não sei o que ela não tava queimada assim, e papapá, ppp. Aí, pra acabar com esse tipo de problema, que, como eu falei pra vocês, quando a gente começa a ficar conhecido, a gente começa a ter mais notoriedade, ter um nome de expressão, a gente começa a tomar mais paulada de cliente, porque principalmente aquele cliente que é veaco, né, que ele é malandro, ele já é preparado ali para tirar um proveito, tirar uma casquinha sua. Então a gente começou a bolar situações, né, algumas regras, inclusive até fiz um vídeo aqui dando 5 dicas poderosas aí para assistência técnica. Se você não viu esse vídeo, é muito bom você ver ele. Onde que eu falo, né, essas pequenas táticas que você pode fazer, que podem te evitar muita dor de cabeça. E uma delas é explicar, né, para o cliente claramente que ao fazer um orçamento, esse orçamento a gente tem que efetivamente mexer na placa. Por quê? Eu não tenho como dar um orçamento na base do achismo, na base do chute. Eu vou chegar para o cliente e falar assim, eu acho que é isso aqui, vou te cobrar tanto. Porque eu tenho que desmontar a máquina, eu tenho que efetivamente medir os componentes. E se o LEDzinho para de ligar, o cliente já tem ciência. Se o cara já fala que não quer, não vou deixar, não quero fazer, já pega aqui, ó, toma, leva embora, procura outra pessoa para fazer. Não atendo, porque eu já sei que ele vai me dar dor de cabeça. Porque tem pessoas que são assim, extremamente delicadas, são exigentes em níveis que te desgasta atender essa pessoa. Então, por isso que eu falo que você tem que ter sempre o bom senso de entender o movimento da sua assistência. Lógico que você não vai ficar dispensando serviço, mas eu também não vou ficar, Deus dará, pegando tudo que vier, principalmente se eu já entendo, né? Se eu já faço essa leitura, que é um cliente problemático. Pra que eu quero isso pra minha vida? Você é doido? Vou arrumar uma sarna pra me encoçar? Eu tô entrando aqui pra ganhar dinheiro, pra que eu possa monetizar. Vou ficar aguentando a encheção do saco dos outros? De jeito nenhum. Então isso também é uma coisa que eu quero dizer pra você. Atente com isso, né? Fique atento. Quando você sentir assim no seu coração, não sentir o clima, vai lá, tenta conversar com o cliente. Eu meio que, se eu vejo que o cara é muito complicado, eu já vou meio que esquivo. Falo, não, aí... Eu já... Sabe quando você põe uma dificuldade pra você não fazer uma coisa? Porque às vezes é melhor você de uma certa forma, mas isso aí não é ético também, Flávio, não é ruindade. Não, cara, não é não, vai por mim. Que às vezes é pior você entrar em conflito com esse tipo de pessoa do que você dispensar o serviço. Fala, cara, aqui é o seguinte, às vezes é um serviço mais complexo, eu não tenho como fazer, então aqui infelizmente pra mim não dá. Ou se quiser fazer aqui, eu te recomendo trocar a placa. Pronto, acabou, você já vai, passa lá no Sabu, porque aí você já vai entender mais ainda o cliente. Porque os que mais reclamam, por incrível que pareça, ó, anota isso. Os que mais reclamam é os que menos estão dispostos a pagar.
é os que quer pôr preço no seu serviço, quer te desvalorizar, quer te ferrar com você. Então, para que isso não aconteça, né, você vai ter esse entendimento. Então, você tendo esse entendimento, clareou sua mente de filtrar o serviço que você pega, cara, acabou. Você vai ver sua vida mudar da água pro vinho. Você não vai ter dificuldade mais na sua assistência. Você vai ver, lógico que vai acontecer de você pegar uma situação ou outra, mas você vai minimizando esses riscos aí e evitando problemas. Foi isso, né, meu assunto de hoje aí com vocês. Eu explanei um pouco dessa questão aí do problema da placa, né, que eu acho que foi muito desonesto da parte do técnico de trazer essa situação, devolver, mas o desfecho foi esse, né, placa-mãe, o processador queimou, já era aí, a gente vai passar o orçamento para cliente, eu vou tentar trocar uma ideia com ela, gravar o vídeo aí, vou conversar com ela, pra gente sentir, e se der eu vou encaixar aqui inclusive nesse vídeo, que eu vou esperar falar com ela primeiro, para postar esse vídeo aí para vocês, para ela contar o depoimento dela e tirar as impressões do que ela acha. Fechou, meus leões, meus leões? Tamo junto aí, muito obrigado se você chegou até aqui. Gostaria de pedir mais uma vez sua ajuda, porque é muito importante sua ajuda aí nesse nosso começo do canal. Clica aqui embaixo, se inscreve, curte muito esse vídeo, compartilha com aquelas pessoas, né? A gente tá falando de assuntos um pouco mais relacionados à assistência técnica, mas a gente vai trazer também aqueles assuntos relacionados à prestação de serviço para quem quer ser técnico de notebook. Mas esses assuntos não é que não servem para você, mas eles servem porque também você vai lidar com o público, né? Você vai fazer atendimento aos seus clientes. Então já são situações que aqui você já aprende com o dia a dia da assistência a prevenir e não ter dor de cabeça aí também com seus clientes no one-on-one, que você vai fazer esses atendimentos. E com certeza aí, né, você tendo essas habilidades, eu tenho certeza que você vai destravar muito seu potencial aí. Fechou, meus leões e minhas leões? Tamo junto, até depois do fim.